Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para a leitura de mais 2 capítulos do livro Novas Mensagens de Luiz Sérgio. Esse livro gostoso de ler, está sendo muito legal acompanhar, fazer a leitura dele junto com vocês. Gosto sempre de lembrar que ele foi psicografado pela médium Alaide Silva, que era prima de Luiz Sérgio, foi sua primeira psicógrafa. E vamos seguir com a leitura. O capítulo de hoje se intitula Uniões na Terra. E vamos começar. Vim aqui para dizer algumas palavras, pois sei que mamãe esteve aqui e esperava notícias, não é? Pois bem, cá estou, mas ela já se foi. É pena porque gostaria de falar-lhe sobre o casamento do meu irmão e dizer-lhe que esse enlace já estava escrito. Aproveitando a oportunidade, vou tentar explicar algumas coisas sobre as uniões na Terra. Olhem que bonito esse capítulo é, gente. Os casamentos atuais, na grande maioria, são entre irmãos que possuem juntos missão a cumprir. Quando um espírito prepara-se para o reencarne, se está na pauta de seus encargos a constituição de uma família, já é designado antes quem deva com ele formar o par, para juntos fundarem um lar. Olha que lindo! Na escolha do par são consideradas as várias necessidades de resgate ou ajuste de ambos. Então, essas missões que Luiz Sérgio fala, a missão a cumprir que o casal tem juntos, pode ser uma missão de resgatar alguma coisa, ou, como ele colocou aqui, deixa eu procurar a palavra, ou ajustes, né? Ajustes de ambos. Às vezes é um par amigo que se forma para receber filhos difíceis. Outras vezes, juntam-se 2 espíritos sem afinidade para que consigam ter amizade um pelo outro. Ou seja, você briga lá com aquela pessoa, briga a vida inteira, vocês morrem, reencarnam e voltam para se casar, para aprenderem a se gostar. Outras criaturas que têm conscientemente grandes missões a cumprir e precisam um do outro. Há ainda os que se unem por acaso, pois não poderão escolher e é provável que não encontrem ninguém para com eles partilhar a existência. Aqueles que vêm para viver só, sem constituir família. É difícil encontrar alguém livre para com eles se casar. Entretanto, se encontram, a vida lhe será muito penosa se acaso não tiverem alguma evolução. Os que vêm para se casar com criaturas afins mantêm-se com segurança, dando perfeita cobertura à família que constituíram e raramente se separam durante a existência terrena. Os que vêm para fazer as pazes com antigos desafetos têm uma missão difícil de ser cumprida e muitas vezes acham o encargo pesado demais. Nesse caso, se não lhes juntam filhos muito afins, na maioria das vezes recorrem à separação, prejudicando ainda mais seu merecimento para as futuras reencarnações. Então veja que ele está citando vários tipos de casais. Vou pedir licença aqui para dar uma bicadinha no meu chazinho. Ele citou vários tipos de união, né? Melhor dizendo. E ele continua aqui. Há ainda os irmãos que trazem grandes missões incompatíveis com a constituição de um lar, o qual lhes tolheria a atividade necessária para bem se desincumbirem na tarefa. Por exemplo, um Chico com sua missão, um Divaldo com sua missão. Às vezes é difícil para essas pessoas conciliarem família e uma missão tão grandiosa. No entanto, espíritos existem que ainda não conseguem merecer o adequado preparo anti-reencarnatório e sua vinda ao planeta não conta com um par pré-determinado.
Casam-se, por acaso, ao sabor das afinidades momentâneas, mas, mesmo assim, de acordo com observações feitas, há uma percentagem de casamentos que perduram, ou seja, são casais que vêm sem ter determinado em seu planejamento reencarnatório que eles iriam se casar com essa ou com aquela pessoa. E aí, de acordo com o que acontece ali na vida, de repente, está afinizado com aquela pessoa, se casa, mas acaba dando certo, porque ele fala dessa percentagem que perdura. Os irmãos que vêm com a tarefa de formação de um lar com companhia designada, nem sempre guardam no inconsciente a lembrança do que devem fazer e se desviam para outros casamentos, antes ou mesmo durante o encontro do par devido. Nesse caso, haverá um grande transtorno que alcançará várias pessoas. Isso é difícil de entender, pois aqueles que viram frustrados seus planos estarão à mercê do acaso para se consorciarem. Então, ele ainda fala das pessoas que às vezes vêm para se casar com essa ou aquela pessoa, mas acabam escolhendo outro caminho. Lembre-se, nós temos livre-arbítrio. Então, nós trazemos um planejamento reencarnatório, mas ainda assim, nem todos conseguimos cumprir com o que nós planejamos lá. É como se nós tivéssemos um plannerzinho, tá? Vou dar um exemplo bem simplista. E aí eu coloco lá tudo que eu vou fazer naquela semana. Mas aí eu nem sempre sigo aquilo ali. Eu vou, conforme vão ocorrendo coisas ali no meu dia a dia, eu vou mudando ali meu roteiro, a minha rota. É mais ou menos isso que acontece com o nosso planejamento reencarnatório. E é isso que ele fala aqui nesse caso. Há casais que se dedicam unicamente ao bem do próximo, outros aos filhos, que nada mais são que irmãos colocados sob sua guarda. Ainda outros trazem missões de trabalho no campo da ciência e ambos se amparam procurando vencer a etapa presente. Na Terra, no momento, tem-se a impressão de que essa instituição, a família, que tanta oportunidade dá de resgates e reajustes às criaturas, está em decadência e há quem fale em extingui-la. Não sei como será então. Só percebo que grande parte dos espíritos de boa vontade terão grandes dificuldades em conseguir fazer novas amizades e conservar as antigas, já que, não contando com a família, não terão meios para chegar aos seus antigos desafetos, cativando-lhes a fraternidade desejada. Seria preciso estabelecer outra interdependência íntima para que os encarnados mantivessem acesa a lâmpada fraterna e protetora sobre os que chegam como filhos ou dependentes em geral. Meu irmão casa-se nessa encarnação com alguém com quem nunca pôde casar-se. Estou contente porque ele está feliz. Constava da pauta da atual encarnação de Júlio César, que é o irmão de Luiz Sérgio, sua aproximação dessa moça, que vai ser sua esposa. Nem sempre temos condições de reconhecer nas criaturas que nos cercam os filhos, os irmãos, os pais, os companheiros de outras encarnações. Se assim pudesse ser, meus pais ficariam satisfeitos, pois saberiam que eles serão felizes. Aí ele está falando do Luiz Sérgio e da esposa, né? Do Júlio César, me perdoem, e da futura esposa. A felicidade almejada no casamento é a compreensão mútua e a concordância do sentido que imprimirão a vida conjunta. Gostaria de falar aqui das pessoas que se unem temporariamente e que depois se separam para formarem par com outras pessoas. Se o casamento não for por afinidade espiritual, não pode ser feito. É deixar que continuem buscando seu par, embora erroneamente. Todos deveriam ser casados, executando-se
todos deveriam ser casados, excetuando-se os que têm a missão do celibato. Quando um casal que combinou com os mentores o encontro na Terra realiza seu casamento, ele é assistido por grande número de espíritos amigos, que formam um cortejo triunfal durante a cerimônia. Ficam felizes com a vitória dos irmãos encarnados. Infelizmente, é grande o número de criaturas desajustadas no casamento, porque não souberam encontrar o par prometido. Quando uma pessoa erra a escolha, para não perder de todo a reencarnação, deve manter com moral o lar que constituiu, embora perceba depois o engano cometido. Agora, cabe a clássica pergunta: como ter certeza que escolheu certo? Sim, é verdade, mas dentro de nós, de nosso coração, sabemos muito bem a quem amamos. É persistir no par, sem pensar em esquecê-lo, e não deixar que interesses mesquinhos interfiram para o desviar. O mais que se possa fazer, que se possa dizer, é que todos consigam encontrar o seu par e com ele cumprir sua missão, até quando lhes for destinado. A Terra logo irá abrigar grandes irmãos, cheios de esperança, os quais terão de cumprir seus compromissos e serão exemplos para os demais. Aguardemos mais algum tempo até que seja possível os casamentos só por ligação espiritual, sem interesses materiais de permeio. Então, voltará a reinar o lar amigo, onde poderemos com segurança amar nossos pais unidos e com eles evoluirmos. Um apertado abraço na mamãe e que Deus lhe pague por tudo que ela faz pelo filho que aqui está. Eu já fico chorona quando ele fala da mãe, né? Mensagem de 28/8/1976. E aí tem uma nota aqui. De fato, sua mãe esteve em São Bernardo, retornando ao Rio de Janeiro 2 dias antes. Porque a Laide, ela morava em São Bernardo. Muito lindo esse capítulo, inspirador. Vamos para o próximo capítulo, que se intitula Encarnados como Obsessores. Grandes mestres já nos ensinaram muita coisa e nós podemos repetir as lições dando o nosso estilo ou redigindo de forma mais elementar, porque somos todos estudantes. Nosso trabalho destina-se a principiantes e nele deixamos impressos o que sentimos, dúvidas, incertezas, admiração e espanto. Quando nos deparamos vivos, após termos morrido, as primeiras experiências são excitantes, depois nos ambientamos. A vida toma um ritmo normal e tomamos maior consciência do estado em que nos encontramos, com suas possibilidades e restrições. Aos poucos, acostumamo-nos a uma vida diferente. Este diferente é devido ao meio em que vivemos. Nossa relação com esse meio é mais direta do que a que experimentamos quando encarnados com um meio mais denso proporcionado pela Terra. Tanto é assim que os primeiros passos do desencarnado em geral são vacilantes, sem firmeza e nem segurança. Há muita dependência de estado de espírito e também de influenciações exteriores a lhe conturbar a mente, dificultando-lhe o reconhecimento do mundo ao seu derredor. Então, ele fala aqui que logo quando você desencarna, no primeiro momento é meio difícil se entender ali, naquele novo meio em que você passa a viver, porque você vai para uma matéria, para um lugar onde a matéria é mais sutil, não é tão densa como aqui. Então ele dá o exemplo dos primeiros passos e ele fala também das influenciações do nosso estado mental enquanto espírito e também das influenciações exteriores, ou seja, de outros irmãos,
encarnados, desencarnados e do ambiente. Vamos voltar. Sei que o que acabo de escrever carece de uma explicação melhor. Por isso, tentarei ser mais claro. O espírito que acorda em ignorância completa de seu estado de desencarnado procura agir de forma a firmar na terra seus passos, buscando os lugares costumeiros por onde transitava, em busca de seus interesses. E é justamente nessa terra firme que vai encontrar motivos para se desequilibrar e se sentir titubeante, podendo chegar às raias do desespero. Ou seja, esse irmão ele tem um apego por determinado lugar, por determinada pessoa. Então ele desencarna, ele vai buscar esses mesmos lugares. E muitas vezes estar neste ambiente pode o desequilibrar. É isso que ele fala, que pode chegar o irmão em um estado de desespero. Ao contato com o encarnado, o espírito que não tem mais condições de ser reconhecido procura amigos em vão, porque eles não o percebem e sente-se ferido tremendamente por se considerar desprezado. Pode acontecer, e inclusive acontece muito. Irmãos que desencarnaram e vão buscar as pessoas e se frustram porque as pessoas não conseguem notar sua presença. Sofrendo grandes desilusões ou sofrendo em seu amor próprio, então o estado vem a se tornar lastimável, dando muito trabalho para ser conduzido às clínicas de tratamento, onde fará estágio mais ou menos longo, dependendo do grau de desequilíbrio de que é portador. Mais um pouquinho de chá, porque a garganta não está muito boa hoje. Os irmãos que buscam a Terra logo após seu desencarne têm maior dificuldade em vislumbrar o caminho para a espiritualidade e precisam ser conduzidos. Acontece também que às vezes o espírito tem consciência de ser desencarnado e possuir conhecimento suficiente para saber que seu caminho não é mais o da terra dos encarnados. Tenta encontrar sintonia com seu novo estado, mas enorme barreira se lhe depara sempre que reúne suas forças para perceber o novo meio e integrar-se a ele. São os choros, as lamúrias, reclamos, inconformações dos entes familiares dos quais se apartou. Ou seja, às vezes o espírito ele desencarna, ele tem consciência que aquela não é mais a realidade dele, a realidade física aqui, e ele tenta seguir o caminho dele. Mas volta e meia, o familiar está chorando, está sofrendo, está angustiado, e isso atrapalha, porque ele entra em sintonia com essas vibrações e infelizmente se desequilibra. Enquanto o pobre espírito tenta, num esforço inaudito, conseguir divisar novo caminho, recebe uma enxurrada de vibrações dolorosas que lhe quebrantam o ânimo, fazendo recuar no seu intento. Vê-se comumente pessoas magnetizando espíritos junto a si, inconformadas com sua ausência. É uma espécie de obsessão, embora não se lhe dê esse nome, porque também possuímos sentimentos e sabemos que o amor na Terra ainda tem muito de egoísmo. Nós somos apegados, né? Então, para a gente amar, a gente tem que saber da pessoa, a gente tem que estar junto, a gente quer ter notícia. É um amor apegado que atrapalha o espírito. Entretanto, a saudade é sentimento de legítima dor por aqueles que partem, sem que deles possamos ter notícias. Ainda não se inventou um correio sentimental entre espíritos encarnados e encarnados. Por falar em correio sentimental, vou deixar aqui uma sugestão. As pessoas, em sua maioria, têm alguma mediunidade que lhes permite, desde que a isso se dediquem e estudem, estabelecer qualquer contato com os encarnados.
Ainda assim, as famílias poderiam possuir uma espécie de correio extramaterial que lhe informasse sobre as necessidades, vitórias, restabelecimento, dedicação, condição ou estado dos entes que deixam a Terra e voltam para cá. Tudo isso teria um objetivo, logicamente, o auxílio mútuo. De que maneira? Facílimo. Se formos informados de que o irmão familiar encontra-se em um estado de perturbação, usando as instruções ensinadas pelas religiões, iremos orar por ele e pedir a Jesus e aos espíritos bons que o ajudem. Sabemos que a prece tem grande alcance, desde que ela seja sincera e não mera formalidade. E a melhor maneira de continuarmos auxiliando aqueles a quem amamos, mesmo depois de terem desaparecido do nosso convívio. Gostei da ideia de Luiz Sérgio, mas como o ser humano ainda deturpa tudo, né? A gente bagunça tudo, eu acho que ainda não foi permitido fazer isso, esse correio sentimental, como ele diz, né? Imagine, usaríamos isso para pedir favores, né, aos nossos irmãos desencarnados, o que os perturbaria muito mais. Aqui nós fazemos o mesmo. Temos grandes amigos que partem para renascer na Terra. Não podemos estar junto de todos, mas se nos chega a notícia de que um deles precisa de auxílio, fazemos nossas preces ao alto, rogando proteção a ele. Ou seja, não somos só nós que oramos pelos desencarnados. Os desencarnados oram pelos seus queridos que voltam e reencarnam. Nem sempre podemos ajudar diretamente, embora sejamos espíritos. E aí ele coloca entre parênteses: na concepção do encarnado estaríamos sempre ao lado de quem nos fosse caro, e não é bem assim. Bem, há ocasiões em que isso é impossível. Desculpem, pulei aqui um pedacinho. Há casos em que é possível uma assistência direta, contudo, há ocasiões em que isso é impossível. Então, valemos-nos do grande remédio, a prece, que nada custa e é a maior colaboração que podemos dar aos necessitados. Quero que creiam no poder do auxílio à distância, que quer se trate de encarnado ou desencarnado. Nem sempre dispomos de meios para minorar o sofrimento de um ente querido. Nesse caso, melhor será que se busque quem tenha condições de fazê-lo, ao invés de nos diluirmos em prantos e reclamações que nada valem, senão a piorar o equilíbrio de todos, tanto o nosso como do nosso irmão desencarnado. Se estamos impossibilitados de dar uma assistência direta a alguém, usemos a linguagem da prece, que funciona como um telégrafo, ou melhor, um transmissor, tal qual é usado em navios, aviões ou carros ao transmitir um SOS a quem estiver em condições de atender. E, acreditem-me, que nunca deixará de ser atendida. Existem os samaritanos, os socorristas e inúmeras organizações que se dispõem a essa e outras espécies de atendimento. Olha que coisa mais linda! Confiemos, portanto, nas falanges de Jesus. Essas são as falanges de Jesus que ele falou, tá? Elas estão espalhadas por toda parte e jamais relegarão ao esquecimento o pedido captado. Essas e outras coisas causam-nos espanto quando conseguimos discernimento para entender que a vida se prolongou depois do enterro do corpo. Então, vejam, sempre que vocês sentirem saudade de um ente querido, uma pessoa que se foi, você não sabe como essa pessoa está, façam um pedido, façam uma prece, porque tem essas legiões que eles captam a nossa prece. Existem até em outros livros, na literatura espírita, fala-se sobre aparelhos que captam essas preces. De repente, quando a gente finalizar esse livro, a gente traz essas informações para auxiliar aquele irmão.
Vamos continuar? Faltam dois parágrafos e terminamos. Como eu, todos os irmãos iniciam sua nova caminhada tateando, sem se aperceberem ainda de que são capazes de desfrutar em seu novo estado. Aos poucos, vamos nos habituando e até ditando mensagens, não é? Conversando, darei o esclarecimento necessário para que, quando largarem seus corpos, não estranhem muito o novo ambiente que encontrarem. Agradeço ao papai e à mamãe o que fazem por mim. Estendo a todos os meus familiares um grande e fraterno abraço. Aqui me encontro sempre à disposição dos amigos. Caso não possa atendê-los pessoalmente, enviarei uma prece que será recebida e transmitida a alguém que possa servi-los melhor do que eu. Deus proteja todas as criaturas. Mensagem de 20/11/1976. Capítulo lindo de hoje, né? Ambos os capítulos, melhor dizendo, os capítulos de hoje foram lindos, tanto esse do casamento como o dos encarnados como obsessores. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tirem aprendizados daqui, lições maravilhosas daqui, como eu tiro, e espero ver vocês na próxima semana, se Deus quiser. Se vocês gostaram, se vocês acham que essas informações pode ser útil para alguém, enviem, encaminhem esse vídeo para alguém. Vamos espalhar essas mensagens de luz. Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana para todos vocês.